Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui hoje pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, esse é o nosso boletim da manhã, né? Poderia falar de um boletim da manhã mais alegre, se tivesse tido uma vitória contra o Fortaleza, ou tivesse pelo menos perdido ou empatado com raça, jogando para frente, procurando o ataque, mas não do jeito pífio que esse técnico de... Não vou falar disso, mas do que a gente faz no vaso das nossas casas todos os dias, né? Mas vamos para frente, tá? Vamos trazer aqui a matéria do Bola VIP falando sobre a volta, né? Da escala do Vasco, tá? Da volta lá do Ceará. E também uma reportagem do GE trazendo que o Vasco está fazendo uma campanha pior. O Vasco está fazendo uma campanha pior do que nos anos que ele foi rebaixado. E no final do vídeo eu vou trazer uma matéria que nós trouxemos no domingo de manhã. Foi no canal do DG, Verdade Vasco. Sigam Verdade Vasco, canal do DG, que ele trouxe a informação de uma reunião na data de hoje, tá bom? Na data de hoje, uma reunião de uma fonte dele, da data de hoje, tá? Que teria uma reunião hoje com o Barbieri a 777 para falar do futuro do Barbieri no Vasco. E ontem também, à tarde, o Nicola trouxe, a gente vai trazer um videozinho do Nicola falando. Só que eu dou os créditos dessa informação ao DG do Verdade Vasco, porque ele primeiro veio falando isso. Tanto é que eu procurei, nós estávamos lá, procurei, não achei. Ele falou, é a informação de uma fonte minha sobre essa reunião. Aí, se eu não estou enganado, da tarde para a noite, o Nicola solta isso daí. Essa notícia. A gente vai trazer a notícia do vídeo do Nicola falando e a fonte. O primeiro foi falado no Verdade Vasco, tá bom? Do nosso amigo DG, lá do Maranhão, tá bom? Vamos colocar aqui, sem mais delongas, a parada aqui do... Aqui, ó. Vamos falar do Bola VIP primeiro. Aqui, ó. Isso aqui foi da volta, tá? Da volta do Vasco, desembarque aqui no Rio, né, depois da fatídica derrota contra o Fortaleza. Para jogar no Vasco tem que ter disposição, tem que ter culhão mesmo, tem que ser macho para jogar no Vasco. Torcida faz protesto em desembarque do elenco e pede a saída de Barbieri e mais 2. Não é só a saída de Barbieri. Muita gente não tá, tem nomes que o povo não está falando. Barbieri tem que sair, Paulo Brax tem que sair, Luiz Melo tem que sair, Abel tem que sair toda a comissão técnica do Vasco tem que sair. Tem que ser falado que tudo isso começou com Salgado, 171, Osório, Duque Estrada e toda a corja deles. Que tudo começou lá no dia 7 de novembro. Se tivesse feito alguma coisa dessa SAF, tivesse sido feito boa, a gente elogiava, porque no início do campeonato o Vasco estava indo bem. Estava tendo uma liga no meio campo. Aí o Andrei veio e desandou tudo. E o Barbieri não bota a gente, não está sabendo armar o time. Se o time tivesse a mil maravilha, a gente ia elogiar. O canal bate, mas bate com ordem, mas não bate de qualquer maneira. A gente fica indignado com a derrota, eu estou indignado porque aqui tem sangue vascaíno. Só que aí a gente não pode ficar à mercê, pensar, o projeto é para quanto tempo? Quanto tempo o vascaíno vai sofrer? Eu não só bato não, também elogio. Teve dia que o Robson Bambu jogou de terno 2 jogos, mas o povo já estava iludido. Jogou de terno, foi o melhor em campo. Eu falei no vídeo, tá aqui no canal, foi o melhor em campo. Só que, pelo amor de Deus, ele tá uma draga. A gente já sabia disso, só que a gente já alertava e ninguém acreditava. Gente falando que ele já era praticamente um Baresi na zaga, praticamente. Só faltava dar esse apelido, por causa de 2 jogos.
Tá aí o resultado. Vamos lá. Aqui, ó. O Vasco vive uma péssima fase do Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos até o momento, ocupando a 17ª colocação do Brasileirão. Neste mês de maio, para ter uma ideia, o Cruz Maltino não venceu, com 4 derrotas e 2 empates em 6 partidas disputadas, o que fez com que a pressão na diretoria e comissão técnica explodisse. Fica até o final que a gente vai passar a informação também, além do DG, que o Nicola trouxe sobre a reunião de hoje, tá? Vai ter uma reunião de hoje, da 777, com o Barbieri. Após a derrota de 2-0 para o Fortaleza no Castelão, o elenco vascaíno desembarcou no Rio neste domingo e foi recebido com protesto dos torcedores, que pediram a saída de Barbieri, Paulo Brax e o diretor Luiz Melo, CEO da SAF. O grito de "não é mole não, para jogar no Vascão tem que ter disposição" foi ouvido no aeroporto Tom Jobim. Tá? Vale destacar que esse não é o primeiro protesto de vascaínos. Na última semana, membros da torcida organizada estiveram na Barra, em frente ao escritório da SAF do Vasco e no CT Moacir Barbosa. Além do mais, quinta, faixas foram penduradas na casa do Jorge Salgado, eu não chamo ele de presidente, ele é fake, do Luiz Melo e do Ederson Januário, tá? Aqui também, ó. Para recuperar a temporada, eu acho que tem um grande teste pela frente. O Cruz Maltino encara o Flamengo na próxima segunda, dia 5, às 20 horas, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o técnico Maurício Barbieri tem mais uma semana para ajeitar a equipe em busca de um triunfo e sair da zona de rebaixamento e dar mais tranquilidade ao clube. Assim, aqui diz isso, né? Aqui diz sobre isso. Mas só que vocês têm que ponderar uma coisa, né? Tem que ponderar uma coisa. Vocês acham que o Barbieri vai embora? Diz aí, o que vocês acham? O Barbieri iria embora? Eu quero que ele vá embora, mas do jeito que tá, não parece que ele vai embora. Só como o meu amigo Pedrão acha que ele vai até um determinado tempo, ou outra pessoa da nossa bancada das lives de sábado acha que ele também não vai embora, outro acha que também vai embora. Então, assim, a gente não sabe. Vai ter reunião hoje. Espere até o final, vocês vão ver sobre essa reunião. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Aqui, isso aqui é do GE falando sobre a parte de que fala que o Vasco está fazendo a pior campanha em anos de rebaixamento. A gente tem que ligar o botão de alerta disso aí. A gente tem que ligar o botão de alerta. Tá pior do que na época dos rebaixamentos. Olha aí, ó. O Vasco largou mal no Brasileirão de 23 e está com alerta ligado. Com a derrota de 2-0 para o Fortaleza, a terceira consecutiva no campeonato, a equipe vai ficar mais uma vez na zona de rebaixamento. Mais uma vez, né? Incompetente do caramba. O time comandado por Barbieri teve apenas uma vitória. Uma vitória. E vocês falam, os emocionados falando que o time estava bom. Agora um montão de gente está reclamando. Muita gente está reclamando. Todos que passavam pano. Ah, canal que só fala, quer subir na desgraça. Não é subir na desgraça, não. Porque se a SAF tivesse indo bem, com saúde, a SAF nasceu errada. A SAF nasceu podre. Ela está podre na sua essência. Se a SAF tivesse indo bem, trazendo jogadores que do jeito que tem que trazer, para fazer um Vasco, nem que falasse não vai ser campeão, mas pelo menos tivesse a certeza da Libertadores. Ou então pelo menos o título tivesse perdido para o Flamengo pifiamente como perdeu numa Carioca. Tivesse fazendo uma campanha digna, nem isso está fazendo. Aí vem canais agora que antigamente passava pano, falando que estava tudo bem, estava tudo certo, ia lá, agora estão reclamando. Vocês não podem reclamar porque vocês ajudaram. Todo mundo que ajudou a SAF a ser feita não pode reclamar, porque ajudaram. Vocês não têm, como é que se diz, poder e cacife para reclamar. Todo mundo ajudou.
Mas depois, se tiver tudo bem, não vão reclamar das merdas que vai aparecer na SAF. Esse é o grande problema. Vou continuar aqui. O time comandado por Babeta, aqui, ó. Com recorde das 8 primeiras rodadas, o Vasco faz campanha pior que as 3 das 4 vezes que foi rebaixado para o Brasileirão. O time em 23 só supera o de 2015, que nessa altura não tinha uma vitória sequer. Estava na lanterna do rebaixamento, na lanterna. Na lanterna do campeonato. E o levantamento foi feito pelo espião estatístico. Vamos lá. Compara as campanhas até a 8ª rodada. Em 2008, o Vasco estava em 9º lugar, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 11 gols marcados e 10 sofridos, 46%. 2013, 10ª posição, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. 11 gols marcados e 10 sofridos. 2015, última posição, lanterna, com 0 vitória, 3 empates, 5 derrotas. 3 gols marcados e só 3 marcados e 14 sofridos. 2020, terceira posição, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tá? Com 11 gols marcados e 5 sofridos, tá? Esse 2020 com asterisco aqui, ó, em 2020 o Vasco chegou à 8ª rodada com um jogo a menos. O duelo com o Palmeiras da primeira rodada foi realizado 6 só meses depois. 2023, 17ª posição, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. 8 gols marcados e 13 sofridos. Aqui, ó, com 2 asteriscos. O Vasco ainda pode cair mais 1 ou 2 posições, dependendo do resultado deste domingo. Foi o resultado de ontem, tá? Então, assim, ó, contra o Fortaleza, o Vasco foi comandado por... Aqui, ó. Uma fala dele aqui, ó. Não temos o que reclamar dos jogadores. Cada um está indo no seu limite. Eles sentem o momento que estamos passando, mas temos que ter sabedoria e saber bastante ainda para acontecer no Brasileirão. Aí vocês vão e me diz o quê? E tá certo. Tá certo tudo acontecer. É isso? Tá certo. Gente, pelo amor de Deus. Não é possível alguém falar para mim que tá tudo certo. Não é possível. Alguém falar para mim que tá tudo certo. Não é possível. Impossível você falar isso. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, a tabela do Brasileirão aqui, ó. O Vasco não terminou em 17º, terminou em 18º. Somos o 18º. 18º. Descemos uma posição. E aí? O que vocês dizem? Vocês que apoiaram tudo o que está acontecendo. Lá atrás vocês apoiaram, passaram o pano. Agora canal passa pano, quer passar pano, mas não bate. Se tivesse fazendo certo, a gente elogiava. Tanto é que eu não gosto do Robson Bambu jogando bola. Odeio ele jogando bola. E não era para estar jogando no Vasco. Mas em 2 jogos ele jogou de terno e foi o melhor em campo. Eu reconheci. Só que vocês não reconhecem. Era para ter sabendo. Isso já estava previsto lá atrás. E ninguém falou nada. Tá? Ninguém falou nada. Esse é o grande problema. Gente, vamos falar agora, tá? Da notícia que o DG trouxe ontem no debate no Verdade Vasco, que é da a fonte dele, que hoje teria uma reunião com a 777 para falar do futuro do Barbieri. E ontem também, mais da tarde para noite, se eu não estou enganado, o Jorge Nicola, no canal dele, trouxe isso. Tá? Trouxe isso. Então, vamos passar um videozinho aqui falando sobre isso, tá? E a gente reagir sobre o que o Nicola vai falar em relação a essa reunião para falar do futuro do Barbieri. Se pode ser demitido hoje ainda ou ficar até o jogo do Flamengo. Se ele ficar até o jogo do Flamengo, não é possível. Ele tem que ser demitido agora.
Hashtag fora Barbieri, tem que ir embora agora. Tem que ir embora hoje nessa reunião. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui para vocês que Barbieri tem que ir embora. Não é possível. Ele tem que ir embora. Vamos lá. Aqui, ó. Sobre Maurício Barbieri, o técnico do Vasco corre o risco de demissão? A resposta é sim. O processo de fritura bastante forte, especialmente depois de mais uma derrota, a terceira seguida. O Vasco caiu pro Fortaleza por 2-0 no Castelão nesse sábado. São 3 derrotas seguidas e 7 jogos sem vencer. Tá vendo? Tá vendo? O que vocês acham disso? Nesse período de 7 jogos, 3 empates e 4 derrotas. As 3 derrotas seguidas para Santos, São Paulo e Fortaleza. As derrotas para São Paulo e Fortaleza com gols nos minutos finais. Importante contar que o Vasco vai se manter na zona do rebaixamento. Nesse momento é o 17º colocado. Nesse vídeo o Vasco era 17º, mas estamos em 18º do Brasileiro. Com 6 pontos em 8 jogos. O Vasco, inclusive, ainda pode ser ultrapassado nessa rodada. Se o Corinthians vencer, por exemplo, o Fluminense dentro de casa, ele ultrapassa o Vasco e o joga para 18º lugar. Bora contar. O América também pode ultrapassá-lo, tá? Se o América vencer o Botafogo, é mais um que passa o Vasco da Gama nesse domingo. Graças a Deus o América não venceu. Importante contar que a última vitória Cruz Maltina sob o comando de Maurício Barbieri se deu em 15 de abril, na abertura do Campeonato Brasileiro, vitória contra o Atlético Mineiro fora de... Foi essa vitória que vocês se iludiram. Os emocionados se iludiu. De casa, desde então só tropeços, com destaque negativo para um pontinho conquistado na condição de mandante. Importante lembrar ainda que foram 16 reforços na temporada. O Vasco foi o segundo clube que mais investiu em contratações, até por isso. Não adianta investir em contratação se contratação pífia. Matheus Cocão, quinto do Náutico. Carabajal não está jogando bem. Apesar do nosso amigo santista lá, o setorista amigo meu, mandou o vídeo falando do Carabajal. Eles não sabem por que o Santos negociou com o Vasco, mas o cara tá só draga. Esse dinheirão para isso tudo, esse pouco aí, apesar que é pouco, o Mulambo, um jogador só, é quase 50 milhões. E para reserva. A pressão em cima do Barbieri é enorme. Para piorar a situação do treinador, o Vasco é um dos poucos clubes que não tem outras competições para jogar, ou seja, ele tem as semanas livres para recuperar jogadores, para treinar, é tudo que vários outros treinadores não têm. Apesar disso, o Vasco não tem demonstrado evolução. Vai haver uma reunião na segunda-feira para debater a demissão do Maurício Barbieri. Segunda-feira, ele falou segunda-feira porque o vídeo é de ontem. Então, segunda-feira, hoje, vai ter reunião para falar do Maurício Barbieri. Detalhe, ele não foi o primeiro a dar essa informação. Foi o DG do Verdade Vasco na manhã de ontem, na live que a gente participou ontem. E se ele ficar, vai ter como gota d'água a última chance de reversão da situação com o próximo confronto no Campeonato Brasileiro, que está marcado não para essa segunda, mas para outra segunda-feira, contra nada mais, nada menos do que o Flamengo. E você, demitiria Maurício Barbieri agora ou aguardaria pelo jogo do Fla? E aí, vocês demitiriam Barbieri ou aguardaria o jogo do Flamengo? Bota aqui nos comentários se você demite Barbieri já ou não demite Barbieri e espera o jogo do Flamengo, tá bom? Saudações vascaínas, se cuidem, tá bom? Saudações vascaínas, se cuidem. E isso tudo aconteceu por causa desse velho aqui, tá bom? Que vendeu e destruiu o Vasco para vender. Vamos lá, saudações vascaínas, fui. Não tem saída se persistir nesse modelo, infelizmente. A gente não construiu um Vasco para esse modelo. A gente destruiu o Vasco para esse modelo diferente. Então, a alternativa que surgiu, a melhor alternativa, e eu acho que a gente está fazendo o melhor negócio dentre todos os...